Fala pessoal, seja muito bem-vindo a este canal que tem por obrigação ensinar a você a investir muito melhor. Hoje eu quero trazer para vocês qual é a minha estratégia, como é que eu invisto, qual é o meu método de alocação, quais são os percentuais que eu utilizo, que eu divido minhas posições de investimento. Quero mostrar para vocês qual é a minha metodologia de investimento, beleza? E inicialmente eu quero dizer para vocês que eu sigo duas premissas, duas filosofias de investimento. A primeira é diversificação, ou seja, eu tenho um leque de investimento diversificado. Eu não pego todo o meu dinheiro e coloco em apenas um investimento para ganhar uma rentabilidade e ganhar de forma exponencial em apenas um ativo, porque eu acho muito perigoso. Na realidade, você vai para aquela premissa, né? Você tem todos os ovos apenas em uma cesta. Não é bem por aí que eu penso. Porque se por acaso aquela cesta cair, vai quebrar todos os ovos, não é isso? Aí se por acaso aquela ação que tivesse todo o investimento, ela realmente subisse muito, ela multiplicasse. Aí seria bom, né? Mas você estaria exposto a risco elevadíssimo. Então eu não gosto muito desse tipo de risco de você colocar toda a sua pólvora em apenas um tiro. Vai que você erra esse tiro, não é isso? Então a minha primeira premissa é essa, diversificar. Já a minha segunda filosofia de investimento, minha segunda premissa de alocação é baseado em ganhar dividendos. Vocês que já conhecem aqui o canal, que vem acompanhando os vídeos, vocês já sabem que a ideia do canal é criar uma renda passiva para que no futuro a gente tenha esse rendimento e esses rendimentos sirvam como uma aposentadoria, para a gente não precisar depender do INSS. Então a ideia é investir e esses investimentos lhe render dividendos. Claro que a gente quer ganhar com crescimento de cota, com rentabilidade, mas a ideia principal é prover rendimentos. E ainda eu teria até uma premissa bônus, seria uma terceira filosofia, que é investir a longo prazo. Ou seja, eu não quero resultado imediato. Claro, se vir, bom, mas a ideia é longo prazo, porque nada acontece do dia para a noite, nada acontece rapidamente. Principalmente a gente que investe pouco, que temos pouco dinheiro para investir. Então, isso aí não vai acontecer do dia para a noite. E voltando para a ideia de aposentadoria, você passa a vida quase toda trabalhando, contribuindo para o INSS para se aposentar com seus 30, 35 anos de contribuição. Então, nos investimentos não seria diferente. Você tem que realmente ter esse entendimento que vai investir por um grande período de tempo, a longo prazo, e que esses resultados vão aparecer a longo prazo. Então, diante dessas duas premissas, duas filosofias que na realidade viraram três, agora lembrando que cada pessoa tem um método de alocação, um método que vai se adaptar a ela, de forma que ela fique segura, que ela fique tranquila com os percentuais que ela está investindo. Porque tem gente que gosta de correr mais risco, se sente bem correndo risco, ou seja, vai ter um percentual maior em criptoativo, por exemplo, vai ter um percentual maior em ações. Já vai ter perfil de pessoas que gostam de mais tranquilidade, de estar mais seguro. Vai ter um percentual maior em renda fixa. Então esse é o método que me deixa confortável. Então dos meus 100% de alocação de investimento, 10% está em reserva de emergência e oportunidade. E eu já falei bastante aqui sobre reserva de emergência e oportunidade. Inclusive tem um vídeo que eu explico exatamente o que é reserva de emergência, por que temos que ter. Seria bom você que não viu ele ver para tirar suas dúvidas, porque é extremamente importante ter sua reserva de emergência. Então, 10% do meu patrimônio investido está em reserva de emergência. É uma reserva para me manter tranquilo ali, né? Me manter esperto também às oportunidades que aparecem. Está investido ali num tesouro direto e numa caixinha da Nubank, por exemplo. É um dinheiro que a gente precisando, a gente tem disponível de imediato, não é? Então, é 10% do patrimônio ali. Não precisa me render muito. Esteja rendendo mais que uma poupança, claro. Mas não é o dinheiro que vai multiplicar. É aquele dinheirinho que vai ficar ali só esperando o momento certo para utilizar. 35% do meu patrimônio investido está em ações pagadoras de dividendos. Ou seja, 35% está
na renda variável, está com um potencial maior de ganho, porém me rendendo, me rentabilizando dividendos, onde eu vou estar ganhando com a valorização das cotas e vou estar ganhando com o lucro das empresas. E é um percentual que eu estou tranquilo, um percentual que me deixa confortável no meu investimento, porque eu estou ainda no momento que eu posso investir de forma um pouco arriscada. Porém, como minha metodologia é de buscar boas empresas com a ideia de ganhar dividendos, então, naturalmente, as empresas com esse perfil já são empresas mais consolidadas. Não é aquelas empresas que ainda estão tentando a sorte. Então, são empresas que não oferecem tanto risco. Claro que dentro desse percentual você pode ainda diversificar ainda mais. Por exemplo, desses 35%, eu posso ter um percentual de algumas empresas que possam estar ainda em crescimento. Ou seja, dentro desse próprio percentual, eu posso ter empresas que busquem um crescimento exponencial. Mais uma vez, mostrando diversificação dentro do próprio portfólio de ações. Porque desses 35%, eu não vou ter os 35% em apenas uma ação. Eu tenho 10 ações. Ações pagadoras de dividendos, ações estabilizadas, mas também ações que ainda buscam crescimento, que é onde você também vai ganhar com o crescimento, com a valorização de cotas, ou seja, exponencializando ainda mais o seu crescimento. Então, lá se foi 10% para a reserva de emergência e oportunidade e 35% para ações pagadoras de dividendos. E então, eu invisto mais 35% do meu portfólio em FIIs, exatamente, em fundos imobiliários. Esses 35% vocês já estão careca de saber, né? Que a grande ideia é receber dividendos. Eles não têm uma variação de cota muito grande, a não ser quando tenha algo extraordinário. Está na renda variável, mas ele é mais tranquilo de se investir. Tem menos volatilidade. Os fundos imobiliários só tem o objetivo realmente de renda passiva, de pagar proventos mensalmente. Ou seja, se encaixa perfeitamente na minha estratégia. Então já temos 80% do meu portfólio distribuído, onde agora eu tenho 15% em investimento no exterior, investimento dolarizado, onde eu invisto com o intuito de quê? De dolarizar realmente o meu investimento, porque todo mundo sabe que o dólar é uma moeda muito mais forte do que o real. Então, o interessante é que você se exponha também no exterior, ou investindo diretamente lá fora através de uma corretora, ou investindo através de BDR ou ETFs, para você ter essa valorização também em dólar, fazendo com que você, se de certa forma tem uma desvalorização do real, você está com uma parte do seu patrimônio investida numa moeda que se valoriza perante o real. E aproveitando também as grandes oportunidades de crescimento, né, que lá é um país desenvolvido, uma economia muito mais estabilizada, uma economia muito mais eficiente em relação à da gente. Então, por que ficar de fora desses ganhos? Não faria sentido, né? Se você tem essa possibilidade, se você tem essa oportunidade, você tem que se expor também. E veja que é um percentual pequeno, né? Apenas 15% que eu me exponho no dólar, mas que me gera um rendimento muito expressivo. Por quê? Porque justamente o dólar é mais forte do que o real. Então lá se foram 10% em reserva de emergência e oportunidade, 35% em ações pagadoras de dividendo, 35% em FIIs, fundos imobiliários, e 15% em investimento no exterior, sobrando apenas 5%. E esse 5% está em criptomoedas. Bom, aí é o mercado de muita volatilidade, né? Ainda. Temos a grande moeda, o Bitcoin, puxando todas as outras, mas ainda tem uma grande volatilidade. Pode subir 30%, 50%, 100% em alguns dias, semanas, como também pode derreter 30, 50, 80% também da mesma forma. Então, o importante aí é você estar exposto também a esse mercado para você aproveitar as oscilações de mercado. Você acompanhar bem o mercado, você vai ver um momento que pode entrar, que pode sair. Claro que você nunca vai acertar, normalmente não se acerta, nem o fundo do poço, nem o patamar mais alto. Mas você olha nos ciclos,
você consegue ter uma ideia, né? Claro que o que aconteceu no passado não é garantia que vai se repetir no futuro, porém você tem uma métrica, né? Você tem uma ideia do que pode se acontecer. Então, você dando uma estudada nesses ciclos, nesses acontecimentos passados, você tem uma tendência futura, fazendo com que você também ganhe realmente com esse mercado. E veja que é um mercado tão volátil que eu me exponho apenas 5%. É um mercado que você pode entrar com muito pouco e pode realmente crescer exponencialmente. Não tenhamos dúvida disso. Então, de certa forma, eu me exponho até pouco, porque realmente é muito volátil. Mas se você acertar, pegar no momento bom, tem um horizonte de crescimento. Caso você venha a entrar num momento de queda, o seu percentual de perca é pouco, não é isso? E lembrando, perca só é realizada quando você vende. A partir do momento que você vende, é que você realiza ou o lucro ou a perda. Se você não vender, ela pode variar para cima ou para baixo, você vai estar da mesma forma. Só vai se realizar ganhos ou perda quando você vende. Então é isso, fechei os meus 100% de alocação. Recapitulando, 10% em reserva de emergência e oportunidade, 35% em ações pagadoras de dividendo, 35% em FIIs, fundos imobiliários, 15% em ações no exterior e 5% em criptomoedas. Veja como é uma carteira bem diversificada. E como eu falei, dentro desses 35% de ações, ainda tem como diversificar os tipos de ações. Dentro dos 35% de fundos imobiliários, ainda tem como diversificar esses fundos imobiliários. Veja que é um método que eu estou exposto tanto ao dólar, tanto a criptoativo, tanto à taxa de juros no Brasil. Porque, por exemplo, se a taxa Selic, que hoje está em 10,5, ela se mantiver, ou ela subir mais um pouco, taxa Selic alta, vamos dizer assim. Eu estou ganhando um rendimento bom na renda fixa, ou seja, meus investimentos de reserva de emergência estão pagando um bom rendimento, enquanto as ações e os fundos imobiliários estão sofrendo um pouco. Mas se esse cenário se inverter, eu estou também no jogo, eu estou também no páreo, porque se a taxa Selic começar a baixar, eu perco um pouco no rendimento da renda fixa, que, como eu falei, não é um rendimento que é para se ganhar dinheiro, é só para você ter uma reserva ali, para qualquer momento que você precisar, você contar com ela. Então, se a taxa Selic começa a baixar, os investimentos em ações, em fundos imobiliários começam a bombar. Porque aí fica mais fácil para as empresas desenvolver, né? Pegar dinheiro, crescer. Da mesma forma, os fundos imobiliários vão pagar mais dividendos. Já pelo outro lado, se o dólar começa a subir, eu também estou exposto ao dólar, estou ganhando ali. Se as criptomoedas subir, eu também estou lá. Ou seja, é uma diversificação que está para todos os cenários. Deu para entender? Viu como é bacana? Você está exposto em todos os cenários. Se um tá ruim, você tira do outro. Se o outro tá ruim, você tira de um. E assim é que a gente vai fazendo, sempre visando o quê? Os rendimentos, sempre visando os dividendos. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que eu lancei aí um desafio, se a gente chegar aos 100 inscritos, eu vou lançar uma carteira pública aqui e eu estou muito animado para fazer esse desafio. Conto com a força de vocês, compartilhe o vídeo, curte o vídeo. Caso você esteja chegando agora nesse canal, se inscreve no canal, dá aquela força que eu estou me doando aqui para fazer você entender melhor ainda sobre investimento, começar a investir e a gente fazer uma comunidade cada vez mais forte nos investimentos. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não perde os próximos vídeos, que será de muito conhecimento. Até logo. Tchau!